Muito bem, estamos na hora, né? Já passando já das 10. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Um abraço a cada um de vocês. Pessoal da internet também, sejam bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece inicial, né? Para nós começarmos, convidando a todos para fazermos esse processo de introspecção, de interiorização. E vamos então elevar o pensamento, lembrando do nosso Criador, de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, o modelo e guia, os Espíritos amigos que nos amparam sempre, dando o melhor que possuem, para que possam nos estimular também a nossa melhoria. Os nossos familiares, já no plano espiritual, todos aqueles que participam deste trabalho no plano espiritual, também os necessitados, que acorrem a esta casa buscando o refúgio, buscando esclarecimento, buscando o equilíbrio que tanto necessitam. Senhor Jesus, somos todos ainda a legião de necessitados do planeta, procurando de alguma sorte, Senhor, nos aperfeiçoar, nos libertar das tramas de causas e efeitos negativos que temos feito ao longo dos séculos, libertando-nos das paixões primitivas e despertando o que há de superior em cada um de nós. Que a luz do Teu amor nos envolva, envolva os nossos corações, envolva os nossos pensamentos e que possamos a cada dia estarmos mais próximos de Ti. Envolva, Senhor, os nossos lares e todos que lá estejam. Envolva os nossos ambientes de trabalho e todos que convivem conosco durante a semana. Que a Tua paz envolva os nossos corações e que assim seja. Ok, pessoal, então vamos lá. Vamos falar hoje, nós vamos falar das obras de André Luiz, tá? Hoje, né, que é o terceiro domingo, terceiro domingo do mês, né? Fazer as contas aqui. Então, nós resolvemos pegar um trecho do livro No Mundo Maior. Capítulo 16, fala sobre os alienados mentais. Tá? Por quê? Porque nós vamos ver que a diferença entre as pessoas que estão, por exemplo, num processo grave, né, de internamento ou de deterioração da mente, do sentimento, do pensamento, não há diferença qualitativa entre nós e as pessoas que estão nesse processo de deterioração. O que há uma diferença quantitativa. O que nós encontramos nesse tipo de paciente, né, de pessoa que está necessitando nesse campo, é o que nós encontramos em nós também. Só que na pessoa que está num processo mais avançado, de deterioração, nós temos uma quantia maior daquilo que nós temos numa quantia menor. Por isso que não é qualitativa a diferença, é quantitativa. Tá? Então nós resolvemos falar sobre esse assunto porque nós percebemos que hoje em dia a necessidade nesse campo mental, emocional, espiritual está muito grande. O Espiritismo tem ganho uma importância cada vez maior para o equilíbrio da mente, do sentimento, do pensamento, porque ele traz uma proposta muito profunda, né, muito terapêutica, para que a gente possa perceber certas situações que começam a surgir e a gente possa interromper esse processo, e a gente possa mudar esse processo, antes que a gente entre numa deterioração maior, né? Inclusive eu vou passar para o pessoal que também está online, né? Então o pessoal vai ver também aqui, ó,
o que o André Luiz fala, na verdade o Calderaro, né, que é o mentor do André Luiz. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então olha que interessante o que ele fala a princípio, né? Ele está analisando alguns pacientes psiquiátricos, né? E explicando para o André Luiz, né? O André Luiz era um médico na Terra e no plano espiritual ele continua buscando o aperfeiçoamento, né, do seu conhecimento, da sua capacidade de curar, de ajudar, né, de aliviar o sofrimento. E o Calderaro, neste livro, ele dá praticamente uma aula profunda sobre psicologia e psiquiatria, na visão dos espíritos, né? Então ele fala assim, olha, temos neste domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado. A autoeliminação da harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Olha que interessante, né? Quer dizer, nesse domínio da deterioração do pensamento, do sentimento, né? Esses distúrbios que vão sendo construídos, a gente tem um gênero de suicídio habilmente dissimulado. Quer dizer que nós vamos, é um processo de autoaniquilamento, de autodesestruturação, né? Em que nós vamos nos prejudicando de uma forma dissimulada, né? A autoeliminação da harmonia mental. Como é que começa isso? Pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Então, no passado, a gente construiu as bases para os sofrimentos atuais. A gente construiu as matrizes dos sofrimentos atuais. Só que quando a gente começa a encontrar com as provações, com as expiações, né, com as dificuldades que nós mesmos geramos no passado, aí a gente entra nesse quadro de inconformação. Eu não me conformo, né? A gente fica indignado com as coisas, né? A gente vai se retraindo perante as provas, perante as dificuldades, e vai estabelecendo um conflito entre a realidade da vida que nós estruturamos ao longo dos séculos e o que nós desejamos viver. É que a gente quer colher onde a gente não semeou, né? A gente quer colher o que a gente não semeou. E a gente fica bravo com o que a gente está colhendo, que é o que a gente semeou no passado e que hoje se reflete. Então a gente fica inconformado, né? E essa inconformação vai gerando outros problemas, que a gente vai ver aqui na sequência. Tá? Quem quiser perguntar alguma coisa ou complementar, o Felipe está ali no fundo, tá? Com o microfone, é só levantar a mão que ele já leva. E também o pessoal que está na internet, se quiser passar para a Rossana aí as dúvidas ou comentários, ela pode também expressar, né? Oi? Tá. Oi, pode falar. E ser inconformado com tudo causa revolta. E se a pessoa for muito conformada com tudo, também não é ruim? Isso, boa pergunta. Boa pergunta essa. Vou deixar fechado aqui, que parece que está com um ruidinho. Então, boa pergunta essa, né? Muitas vezes a gente fica sistematicamente inconformado com tudo, né? A gente fica reclamando de tudo e fica rebelde, né, perante as dificuldades, né? Mas tem um outro lado, que é a resignação passiva. Então nós temos a resignação ativa e a resignação passiva. Você ser resignado, a princípio, é você aceitar a existência das dificuldades. Ok? Então eu aceito que existe essa dificuldade. Eu não nego que está existindo esse sofrimento, essa dificuldade, essa dor. Né? Eu estou com um espinho no pé. Está doendo, eu piso, cada vez que eu piso dói, né? Então eu tenho que perceber que eu estou com um espinho no pé. Está doendo. Cada vez que eu piso dói. Então eu me resigno, eu aceito essa situação. Agora, dentro dessa aceitação, tem aceitação passiva e aceitação ativa. A passiva eu aceito as provas, eu aceito o espinho no pé, mas aí eu não faço nada para tirar o espinho do pé.
É a resignação passiva. Eu não faço nada para tirar. E está lá, doendo. Entra dia, sai dia, eu estou lá com o espinho no pé, cada vez que o piso dói. Aí começa a falar porque eu estou com o espinho no pé porque Deus quer, né? Porque no passado eu coloquei espinho no pé dos outros. Vamos dizer assim, né? Então, eu começo a falar um monte de coisa para justificar, né, aquele espinho no pé. Só que eu não me movo no sentido de tirá-lo. Essa resignação passiva que beira o masoquismo, ou seja, beira o sentir prazer na dor, que é uma inversão psicológica, porque a gente não pode cair. A gente tem que sentir prazer nas coisas boas, a gente se alegrar com o que é saudável, bom, né? Quando a gente começa a sentir prazer na dor, a gente já começa a entrar no masoquismo. Agora, tem a resignação ativa, que é aquela que eu percebo o espinho no pé e eu não sossego enquanto eu não tiro esse espinho no pé. Tudo bem, posso ter colocado o espinho no pé dos outros e tudo mais. Né? Na lei de causa e efeito, de uma forma bem simplista aqui, só para a gente entender. Mas eu trabalho por tirar. O tempo que eu levo sem conseguir tirar, com todo esforço meu eu não estou conseguindo, é o tempo que eu preciso passar pela dificuldade. Não é? Que eu estou me esforçando, estou buscando, mas ainda não consegui tirar. Está lá muito profundo lá. Não é? É o tempo que eu preciso passar. Aí que entram as imposições da vida, as dificuldades que a gente faz tudo para mudar e a gente ainda não conseguiu mudar. Por quê? Porque exige um certo tempo em que aquela dor ela vai trabalhando em mim. Ela vai me ajustando, vai me conectando ao meu sentimento. Eu estava muito duro, muito inflexível. Aquela dor começa a me humanizar. Né? Eu começo até a chorar. Eu estava duro, agora eu choro. A dor me faz chorar. Eu vou me conectando com o meu sentimento. Eu começo a entender como é que, quando os outros estão com o espinho no pé também, como é que é. Né? Fala, eu sei como é que é a tua dor, eu já passei por isso, estou passando. Né? Então isso vai gerando uma empatia. Né? Mas eu estou lá trabalhando para tirar a dificuldade. Eu estou trabalhando para remover a dificuldade. Tá? Ok? Então existe uma atitude mais positiva que a gente pode ter perante os sofrimentos, as dores. Né? Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregam-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. Né? Diante da dor, então, muitas vezes a gente se entrega. Né? A dor vem para todos nós, as dificuldades vêm, inevitavelmente. Né? Tem aquele sofrimento que nós criamos, e a gente está vendo isso aqui também, mas tem aquele sofrimento que é inevitável, que é inerente à própria vida, é inerente à transformação do corpo, é inerente à vida em sociedade, é inerente, né, até à destruição do corpo, a morte, por exemplo. Né? Então tem certas mudanças que causam alguns sofrimentos que são inevitáveis. Né? Agora, nós não precisamos nos entregar inertes às dificuldades. Nós não precisamos nos entregar passíveis, né, a essas dificuldades. Nós podemos compreendê-las e tirar do proveito necessário. Né? Aprender com elas. E dizem os espíritos que a dor ela só tem uma função enquanto as janelas de luz que ela abre para as nossas almas. A função da dor é abrir janelas de luz para nossas almas. Não é fazer a gente sofrer por sofrer. Deus não é sádico para querer que a gente sofra por sofrer. Não é? Então, a dor só tem uma função de abrir janelas de luz. Né? Aquela imagem do sândalo, né? Que é muito bonita, que tem no Antigo Testamento. Não sei, acho que é nos Provérbios, né? Se eu não me engano. Não lembro se é nos Provérbios. Mas enfim, né? Ser como o sândalo, né? Que perfuma o machado que o fere, né? A árvore do sândalo, né? Que à medida que vai sendo cortada, ela vai espalhando perfume, vai perfumando até o machado, né? Então a dor é para que a gente exale também algum perfume da alma. Né? É para que a gente abra janelas de luz.
se a gente não entrar na inconformação negativa, naquela atitude rebelde, né? Magoada, se a gente não entrar nisso, porque se a gente entrar nisso, aí a gente perde a função da dor. Aí a gente só sofre por sofrer mesmo, porque a gente nem aproveita a dor. Você vê que coisa? A gente só sofreu por sofrer mesmo, porque não tirou nenhum proveito, né? Agora, se a gente aproveita bem, faz que nem Jesus, né? Que não precisava ter passado pelo que passou, né? Não precisava, ele não devia nada, né? E Emmanuel diz que a diferença entre ele e nós é que Jesus somou humilhações, escárnio, zombarias, né? Agressões. Jesus somou uma porção de coisas e o resultado da equação deu amor, né? E quando a gente soma as dificuldades que a gente passa, frequentemente no final, vocês sabem o que dá, né? A nossa equação no final dá ódio, ressentimento, mágoa, revolta. Essa é a nossa diferença com ele. A gente tem que também começar o resultado final lá dar amor. A gente só vai se libertar quando o resultado final lá for amor. Então nós temos que, né, construir essa equação de modo que propicie isso, né? Então a gente vai se entregando, né? E isso gera uma perturbação destruidora que abre as portas do túmulo, né? Porque acaba tirando as nossas energias, esgotando as nossas forças precocemente, pela revolta, pela rebeldia, né? Que a gente pode cair. A princípio, como é que começa isso? A princípio, são indivíduos descontentes e desesperados. Que ninguém percebe que caminham pouco a pouco para um tipo de doença mental de gradações variadas. Né? Eu sei que vocês nunca passaram por isso, né? Descontentamento. Né? A princípio, são indivíduos descontentes e desesperados. Alexandre, mas se eu estou desesperado, eu estou desesperado. Assim, como se fosse uma coisa que, né, eu não posso mudar, ou que eu tenho direito de ficar desesperado. Mas a gente se entrega ao desespero. O que é desespero? É falta de esperança. Não é? A gente não está sabendo esperar. Eu desespero. Eu não espero. Né? Eu não tenho esperança, eu não cultivo esperança. Olha a importância da fé. Olha a importância do cultivo da fé. Por isso que no Evangelho fala que sem fé não há amor, sem fé não há nada. Não é? É a fé que produz, é a certeza da vitória, é a certeza nas palavras de Jesus, é a certeza, né, no que os Espíritos nos trazem, do roteiro de luz que a gente precisa viver. Então a gente precisa cultivar essa certeza, porque sem essa certeza a gente cai na revolta. A gente cai na desesperança, porque o nosso imediatismo, ele quer que tudo seja do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Aí quando não acontece, a gente se desespera, porque a gente perde o controle sobre as coisas. A gente queria controlar tudo, aí quando a gente vê que a gente não controla nada, e que a única coisa que a gente pode querer controlar é nós mesmos. Né? Controlar a nossa atitude, os nossos, né, a nossa vida interior. E isso nós temos, podemos exercer um controle. Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, mas eu não tenho controle dos meus pensamentos. Né? Precisava ter. Né? Parece que eles ocorrem independente da minha vontade. É porque eu fui abrindo espaço, eu fui entregando o controle da minha mente para outras mentes. Eu fui abrindo mão de exercer o controle sobre mim mesmo. Selecionando o que eu penso, o que eu vejo, o que eu converso, né? Os conteúdos que eu vou me alimentando. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que acertaram aqueles que disseram que a nossa mente é como um espelho. A nossa mente é como um espelho. Aquilo em que a gente se detém, a nossa mente passa a refletir, como se fosse um espelho. Se eu olho para baixo, o espelho está aqui, né? Com a face voltada para fora. Eu olho para baixo, o espelho vai refletir o chão.
Se eu olho para cima, o espelho vai refletir o céu. Concorda? Se eu me fixo muito no defeito, no mal, a minha mente fica refletindo aquele defeito, aquele mal. Se eu me fixo mais nas virtudes, nos aspectos positivos, a minha mente passa a refletir aqueles aspectos. E tudo que a gente se detém, a gente vai refletindo e vai absorvendo em nós. Isso que é o trágico da coisa, né? Porque a gente é o próximo a fazer aquilo que a gente está criticando no outro. Nós somos o próximo a fazer aquilo que nós estávamos criticando no outro. Porque o tempo em que a gente se detém, a nossa mente passa a refletir, a gente vai absorvendo aquilo nos tecidos sutis da alma, e aquilo se incorpora em nós. Daqui a pouco a gente está fazendo igualzinho àquela pessoa que a gente criticava. Você vê o cuidado que a gente tem que ter? Por isso que a gente não pode se deter muito no mal. A gente pode se deter no mal para analisar certos aspectos, para aprender, para evitar certas coisas que a gente não deve. Mas nós não podemos ficar só revirando lama. O que acontece se a gente fica revirando lama o tempo todo? A gente se lambeia, não é? Se a gente fica mexendo com carvão, o que acontece? A gente fica tudo preto, não é? Chega no final do dia, a gente está... Do mesmo jeito que se a gente manuseia o perfume, nós somos o primeiro a sentir o aroma, não é? Então, nós temos que analisar os conteúdos em que a gente se detém, não é? Ficar descontente o tempo todo, né? Se desesperar, embora as pessoas não percebam, nós estamos caindo mentalmente. Nós estamos caindo. Podemos até achar outros descontentes e ficarmos lá fermentando o descontentamento, mas estamos caindo, né? É que a vida sempre tem aspectos positivos e negativos, com quais nós queremos conviver. Nós temos que conviver com ambos, né? Mas quais nós queremos dar prevalência na nossa vida? Nós temos alguém com quem nós convivemos, companheiro de trabalho, por exemplo, né? Essa pessoa tem aspectos positivos e negativos, concordam? Nós também temos, né? Um lado sombra, um lado luz. Com qual eu quero lidar predominantemente? As pessoas geralmente veem os defeitos daquela pessoa. Mas se eu for procurar as qualidades que ela tem, eu posso começar a lidar com essas qualidades. E ela pode ser ótima para mim. Eu posso ser, de repente, a única pessoa que vê as qualidades que ela tem. Os outros, todo mundo reclama dos defeitos. Mas eu olho as qualidades. E aí a pessoa gosta de mim, né? E eu passo a gostar mais dela, porque ela me trata bem, a gente se dá bem. Cria um vínculo bom. E os outros criam um vínculo negativo com a pessoa. Vocês já viram isso acontecer? Não é? Isso acontece às vezes, né? Então... Deixa eu só ver aqui uma coisa. É que às vezes essas coisas aqui é bom a gente ler também. Tá. Eu quero que o pessoal da internet também possa ler, né? Então vamos lá. Sua desobediência produz-lhes frutos que arruinam o patrimônio fisiológico que receberam na crosta. Então a gente recebe esse carro, esse veículo, né? Por empréstimo. Nosso corpo não nos pertence, tá, pessoal? Esse carro aqui que nós temos, cada um tem um carro aí, tem um, né? Cada um tem o seu veículo de movimentação na Terra. Nós nos movimentamos nesse veículo que nós temos aqui, tá? Esse patrimônio fisiológico que recebemos de Deus, que é uma bênção, dizem os espíritos. Até os espíritos obsessores, ou que não gostam de nós, eles falam, você não imagina a bênção. Ele não fala exatamente assim, né? Mas você não imagina o que é o corpo para vocês. Vocês não imaginam o que é o corpo para vocês. A proteção que vocês têm estando nesse corpo. Eles têm acesso a nós, eles provocam muitas vezes certos sintomas, mas nada comparado ao que eles gostariam de fazer e que não podem.
porque estamos protegidos, de certo modo, por esse corpo, né? Então, precisamos tratar bem, né? Mas quando a gente se revolta, porque a gente só está vendo negativamente, a gente fica rebelde, né? A nossa desobediência. Por que desobediência? Porque a lei divina está dizendo para nós, olha, a situação é essa, tem que passar por isso, vai se esforçando por melhorar, e aí você vai melhorar os resultados da sua vida. Mas não se revolte, né? Não fique bravo, não fique magoado com Deus, tem gente que começa a brigar com Deus. Então a nossa desobediência produz frutos que arruinam o patrimônio fisiológico. Por quê? Porque a gente cultivando mágoa, ressentimento, revolta para com a vida, nós vamos produzindo ácidos destruidores no nosso organismo. Nós vamos acumulando, produzindo energias deletérias. Nós mesmos vamos produzindo energias deletérias, que são como ácidos, como ferrugem na engrenagem do nosso perispírito, do nosso corpo físico. Eu já percebi, por exemplo, que não adianta a gente guardar ressentimento. Não adianta. Eu já percebi que certos episódios em que a gente se permite contaminar por sentimentos negativos, às vezes, pessoal, a gente leva meses para recuperar a capacidade radiante que a gente tem. Vamos supor que você seja um passista, e você aplica o passe, e você gosta, vai aplicar passe, você sente o fluxo energético, aquele campo vibratório gostoso, a influência dos espíritos amigos, né? E aí quando você vai aplicar o passe lá, é uma coisa deliciosa, né? Um prazer, uma alegria, é uma bênção, né? Mas aí acontece uma coisa negativa, que você se revolta com alguém, ou se magoa, ou fica ressentido, aí parece que uma certa ferrugem, um certo piche, alguma coisa impede o fluxo da energia. Não sei se vocês já sentiram isso. Você já não consegue mais canalizar a energia do mesmo jeito que era antes. Por quê? Porque aquilo entupiu as vias da energia, do fluxo vital. Entupiu. As vias emocionais estão congestionadas. As vias energéticas estão congestionadas. Deu problema lá nos meridianos de energia, nos chakras. Né? Deu um problema geral lá. Tem que ir para manutenção. Está tudo entupido. Tem que chamar o Rhodes Tubo lá para desentupir tudo. Então, aí nós temos que perceber. Puxa vida, esse sentimento está dificultando. Eu já não sinto mais aquele fluxo que eu sentia. E se não cuidar, começa a dar problema de circulação, começa a dar problema daqui, dali, pela diminuição do fluxo energético em nós. Né? E aí certas áreas do corpo, tendo aquela carência energética, facilita o surgimento de certas doenças. Tá? Pela falta daquele fluxo energético. Então a oração, né? A oração ajuda muito a limpar, né, o nosso campo, a meditação, né, maravilhosa nesse sentido também. A gente vai canalizando cada vez mais a energia. A leitura, né, tudo que a gente tem falado aqui, que são técnicas de espiritualização, são técnicas que ajudam a aumentar o fluxo energético, né, e a qualidade da nossa energia. Ok? Então, continuando. Eram irmãos revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis. Né? A gente vem para a Terra, a gente vem para recapitular certas coisas que a gente errou. Então, vamos fazer de novo, Alexandre, vamos tentar de novo. Você errou lá no passado, vamos tentar acertar agora. Né? Mas aí, quando eu entro em contato com essas novas oportunidades, a gente se revolta. O que eu fiz para merecer isso? Né? Devo ter tirado pedra na cruz, aquelas histórias todas que a gente fica falando, né? Bobagens. Né? Como o de se reaproximarem de velhos inimigos por meio dos laços de sangue, ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis.
Então, são tipos de provas que às vezes a gente pode passar, ou ter que enfrentar antigos desafetos nos laços de sangue. Pode ser que dentro da família, espíritos que a gente tenha tido dificuldade reencarnem. Não é uma coisa impossível. É uma das coisas que mais acontece. Porque é uma das maneiras de nós aproximarmos da providência divina, da justiça divina, aproximar duas pessoas que não se deram bem no passado. Uma prejudicou a outra, ou então fizeram pactos para prejudicar terceiros. Aí, nessa vida, vêm ambos como marido e mulher. Né? Aí olha para a pessoa, nunca te vi, sempre te amei e tal, né? No primeiro contato, né? Parece que eu conheço você de algum lugar, gatinha, tal, aquela história, né? Não sabe nem de onde conhece. Não tem a mínima ideia de onde conhece, né? Mas aquele ar de familiaridade, parece que nos atrai. Você vê como é que é a coisa, né? É feita de um jeito que é para não poder fugir mesmo, né? Então aquilo nos atrai e atrai a pessoa também. Aí, nossa, é amor à primeira vista, você é minha alma gêmea. Né? Aquelas histórias, né? Você é minha alma gêmea, que depois vira algema, né? Que a gente brinca, né? Alma gêmea, depois vira algema. Né? E aí começa a entrar em contato com a realidade. Aí que você vê, né? A dona Laura, lá no livro Nosso Lar, falando para o André Luiz, ela fala assim, olha, geralmente o casal atravessa os véus do desejo, que é o primeiro impacto, né, o desejo, a atração e tal, e depois caem nos braços dos velhos monstros. Né, dá até para a gente imaginar a cena, né? A gente atravessando os véus em volta da cama lá, e tal, e cai nos braços dos velhos monstros, né? Que são o egoísmo, o orgulho, vaidade, né? Que são os problemas que a gente traz de muitas encarnações, né? É a roupa suja que a gente tem que lavar aqui na Terra, na convivência. Aí a dona Laura fala assim, né? Os mais rudes mal se suportam, os mais educados se toleram de alguma forma, né? Mas é isso porque a dureza, como Jesus falou, a dureza dos nossos corações. Né? A dureza dos nossos corações ainda dificulta essa convivência que parece, né, muitas vezes esses obstáculos aparentemente insuperáveis. Dá a impressão que a gente não vai superar. Temperamentos aparentemente inconciliáveis. Né? Muitas vezes aparentemente, porque veio aqui, tem condição de conviver. Né? Recebeu essa oportunidade, tem condição de levar adiante. Tá certo, a Teresa de Brito, ela fala em algumas situações no livro Vereda Familiar, que até se justifica a separação. Ela coloca lá algumas situações que se torna muito difícil, as agressividades no sentido, daqui a pouco estão querendo matar o outro, é melhor separar do que um matar o outro. Não é? Eu vou me matar, suicídio. Não precisa se matar, se separa então. Preferi você ficar vivo e... Né? Se esse é o problema, você não está suportando, então aí a gente vai numa diminuição de danos. Né? A gente vai numa redução de danos. Né? Ao invés de ter um dano maior, a gente tem um dano menor, mas pelo menos a pessoa fica viva e continua a sua existência e tentando fazer o bem. Né? Mas quantas coisas a gente acha que não vai aguentar, e a gente aguenta, pessoal. A gente aguenta. Só que a gente tem que usar os recursos certos. Né? Tem que buscar entender o que eu estou fazendo, qual é a minha atitude perante as dificuldades. Eu estou usando os recursos para tratar das situações ou estou simplesmente me entregando a elas, me entregando aos sentimentos, às emoções. Né? Então a gente tem que analisar isso aí. Né? Aí continuando. Isso aqui a gente já viu. A jornada iluminativa do espírito requer a renovação das concepções e a modificação para o bem maior do modo íntimo de ser. Então o Calderado continua dizendo, então como é que a gente faz perante a realidade que a gente foi chamado a viver? Como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer? É preciso renovar concepções. É preciso modificar
para o bem maior do modo íntimo do ser. Que nós precisamos mudar o nosso modo de ser, de agir, de sentir. Se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, os resultados serão os mesmos. Se a relação ficar do mesmo jeito, os resultados serão os mesmos. Né? Então eu preciso, o casal, a família, a pessoa, para ter resultados diferentes, precisa fazer coisas diferentes. Às vezes eu quero que tudo seja exatamente dentro daquele quadradinho que eu criei para a minha vida, e eu não estou percebendo que as soluções já estão fora daquele quadradinho. E elas estão acenando para nós, Alexandre, olha para mim aqui, tem coisas diferentes que você podia fazer, tem atitudes diferentes, tem livros diferentes, né? Tem coisas diferentes que você pode entender, tem uma ajuda diferente que você pode buscar, mas está fora daquilo que às vezes a gente fica batendo não, eu não faço tal coisa, eu não busco tal, e fica ali traçando limites muito rígidos. E a vida está mostrando, fala, olha, tem que buscar algo fora disso, fora desse quadradinho. Não é? Então é preciso renovar concepções, é preciso a gente se modificar. O problema é que a gente quer que o outro mude, não é, pessoal? Eu estou assim por causa do fulano, porque não sei o quê. Né? Aí a gente quer que o outro mude. Eu não vou ser feliz enquanto o outro continuar fazendo daquele jeito e tal. Né? E eu acho que eu estou infeliz por causa do outro. Mas eu não estou infeliz por causa do outro. Eu estou infeliz por mim mesmo. Eu estou me fazendo infeliz. Pode ser que o outro esteja contribuindo também. Tá? Não é? Tem situações que o outro também torna mais difícil a convivência, não tem? E a gente também torna a convivência com o outro mais difícil. É que a gente geralmente só olha o lado nosso, né? Puxa a sardinha para o nosso lado, né? Mas o que o outro também nos tolera? Em que o outro também tem que nos aguentar? Não é? Nós não somos fáceis, né, pessoal? Eu digo por mim, né? Eu não sou fácil. Eu não sei como é que vocês me aguentam aqui durante a semana. Sinceramente, pessoal. Você vê que está até reduzindo já o número de gente. Mas tem muito espírito aqui, a gente tem que usar esse negócio. Não, até achei de espírito aqui. Mas a gente tem que parar e pensar, o que eu posso mudar? Ao invés de ficar esperando o outro mudar, vamos nós mudarmos. Vamos nós alterarmos o nosso comportamento. Enquanto eu quero ficar controlando o outro, eu me descontrolo. O descontrole é sempre resultado da minha vontade de controlar o outro. Já perceberam? Quando a gente começa a se fixar, não, porque o outro tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que não está fazendo, né? Aí a gente fica lá. Aí virou ponto de honra já, né? Você quer que o outro mude. Eu não vou sossegar enquanto você não mudar, né? E a gente está cada vez mais descontrolado. Por quê? Porque o outro não muda. Porque o outro não quer mudar. O outro só vai mudar quando ele quiser, não é quando eu quiser. Não é? Aí o outro não muda, aí eu vou ficando cada vez mais desequilibrado, porque o outro não está mudando. Né? Porque eu saí do meu eixo, e eu fiz do meu eixo o outro. Eu esqueci o endereço de casa, eu esqueci que eu tinha que estar comigo, tinha que estar comigo. Eu comecei a ficar grudado no outro. Aí olha que a gente precisa libertar o outro e nos libertarmos também. Deixa eu voltar para mim, que é onde eu devia estar, né? Deixa eu lembrar o endereço de casa, né? Deixa eu me meditar, deixa eu me centrar, deixa eu ler, me elevar, porque a minha ânsia, né, de mudar o outro, porque o outro tem que se elevar, né? Aí ele fala, não, porque o outro tem que ficar melhor, e eu estou cada vez pior. Eu estou cada vez mais desequilibrado, querendo que o outro melhore. Não é um contrassenso, às vezes? Né? Ah, Alexandre, não vou mais no centro. Ah, por quê? Ah, porque eu quero levar meu filho não vai. Pô, então vem você. Não precisa ficar nervosa, né? Olha o que a gente faz, né? Em nome do outro, muitas vezes, né? Né? Exatamente. A gente quer manipular o outro, controlar, né? Até como se fosse uma extensão de nós mesmos.
A gente tem que entender que o outro não é uma extensão de mim. O outro é o outro. Ou seja, tem outros pensamentos, tem outros sentimentos, outras vontades. E pode ser que não sejam as mesmas que eu tenho. Tem um outro tempo, tem um outro ritmo. Né? Eu sinto o reflexo das dificuldades do outro, mas fazer o quê? Né? É as provas que a gente tem que passar. Né? Então vamos lá. A gente já está terminando. Se a pessoa se nega a receber o auxílio divino, através dos processos de transformação que lhe são oferecidos, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Então, receber o auxílio divino, isso aí primeiro eu tenho que me ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então eu preciso lembrar do endereço de casa, eu preciso voltar para mim, me reconectar comigo mesmo, deixa o outro lá em paz. Você pode orar pelo outro, né? Pode vibrar positivamente, mentaliza que a pessoa está mudando, que ela está melhorando. Né? Isso tem um efeito muito grande, muito positivo. Né? Mas quando eu não percebo a necessidade de eu receber esse auxílio divino, muitas vezes eu vou criando ilusões. Né? Toda a ideia de mudar o mundo, diz a Joana de Ângeles, essa ideia de mudar o mundo, que às vezes a gente começa a cultivar, ela fala assim, é pura ilusão. A gente quer mudar o mundo para a gente ser feliz. E na verdade a gente não precisa mudar o mundo para a gente ser feliz. Né? A gente pode ser feliz agora, se eu começar a decidir pela felicidade. Né? E o mundo vai mudar no seu ritmo, no seu tempo, mas a gente vai se alienando. Porque a gente vai cultivando o que a gente quer do mundo, o que a gente quer das pessoas, em detrimento do que elas são e do que elas conseguem ser. Às vezes a gente está querendo uma coisa da pessoa que ela não tem condição de dar nesse momento exato. Os espíritos falam até que isso é crueldade às vezes da nossa parte. Exigir de alguém o que a pessoa não pode dar. Não é? Então há que se respeitar também o ritmo das pessoas, né? Mas nós nos permitirmos ser diferentes. Eu não concordo com o que a pessoa está fazendo. Ok, é um direito seu. Então faça diferente. Não é? A pessoa tem um mau hábito lá que eu não gosto. Então não tenha você esse hábito. Não tenha você esse hábito. Não cultive você esse vício. Não é? Então, porque senão a gente começa a ter desejos injustificáveis. Né? A gente acaba criando uma realidade que a gente vai se afastando da realidade de fora. Vai criando um mundo só dentro de nós que não bate com aquele mundo de fora. Né? E aí a revolta só aumenta, né? Se a gente não perceber essa situação. Aí ela diz assim, 90% dos casos de loucura, excetuados os que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, tem casos assim de sífilis, por exemplo, né? Que é um dos poucos casos de loucura, de deterioração do sistema nervoso, né? Do comportamento e tal. Mas é devido à incursão do bacilo, né? Do espiroqueta de Chaldin, né? Que acho que o Caldeirado fala, né? Que entra na matéria cinzenta e vai corroendo na matéria cinzenta. Então isso pode levar à loucura, né? No caso da sífilis, né? Então, tirando esse caso, e talvez mais um ou outro aí, quem sabe o Alzheimer hoje em dia... a gente não sabe até que ponto é evitável, até que ponto não é, uma coisa que ainda está bem polêmica, né? Mas, enfim, ele diz aqui que 90% dos casos, né, começam nas consequências das faltas graves que praticamos com a impaciência ou com a tristeza. Já pensou? Por que é importante a gente falar isso, né? Já pensou, 90% dos casos de loucura começam com a tristeza e com a impaciência. Né? Coisas tão corriqueiras no nosso dia a dia, mas que a gente precisa tomar cuidado. Olha a vigilância, a importância da vigilância.
Porque se eu me permito ficar entristecendo por qualquer coisa, às vezes motivos banais, e eu já estou lá cultivando a tristeza, ao invés de cultivar a confiança, a alegria, olhar o lado mais positivo, eu teimo em cultivar a tristeza. Ou a impaciência, não saber esperar, né? O imediatismo faz com que a gente se precipite, né? E aí vai deteriorando a nossa qualidade, né? A nossa emoção, o nosso pensamento, né? Ou seja, por meio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos no caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Então, atitudes mentais é uma atitude mental. Todos nós somos escravos da mente. O que a gente cultiva, onde a gente direciona a mente, através da alavanca da vontade, nós podemos direcionar a mente para o lado bom ou para o lado ruim. Mas para onde nós direcionarmos, nós vamos colher os resultados. Nós somos escravos da mente nesse sentido, né? Ninguém vai fugir disso, de ter que aprender a lidar com a sua própria mente, né? Então, a pessoa que se permite a tristeza, né, cultiva a tristeza, a angústia cultivada, né? Eu me permito ficar relembrando coisas tristes e ficar ressentindo, né? O ressentimento, ficar ressentindo, né? Imprimem deploráveis reflexos no caminho daqueles que as acolhem e alimentam, né? Então é bom para a gente vigiar, né? Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental, que por vezes perdura em várias existências, até que o interessado se dispõe a valer-se das bênçãos divinas para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo, né? Aqui a gente finaliza, né? A gente vai sofrer o reflexo negativo até quando a gente se resolva a usar, a valermos, né, das bênçãos divinas. Então a gente já está aqui, né, se valendo das bênçãos divinas. Nós podemos fazer isso agora. Não precisamos deixar para as encarnações ou para o plano espiritual. Podemos usar agora essas bênçãos divinas. Nós já estamos na melhor oportunidade. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão boa na nossa vida espiritual. É a melhor chance que nós estamos tendo, essa vida. Temos a chance de aproveitar dos benefícios do estudo, né? Está aí à disposição de todos, da prece, que é o mais poderoso canal de ligação com o alto, a meditação, né? Que tem uma função muito terapêutica na nossa vida, pensamento positivo, né? A autossugestão positiva. A preguiça, a má vontade, muitas vezes faz com que a gente perca um tempo longo desprezando esses recursos. A nossa boa vontade, a nossa determinação por sermos felizes, saudáveis, faz com que a gente aproveite tudo isso. Estabeleça um programa de melhoria, estabeleça uma rotina diária de oração, de meditação, de leitura, né? E não é tão difícil assim, né, pessoal? Às vezes uns minutinhos que a gente pega todo dia já faz um bem danado para a gente, né? É algo que a gente não pode deixar restrito só para o domingo de manhã, por exemplo, né? Não é? A gente refletir, ou a gente tomar um passe, orar. É algo que tem que ser um alimento diário, todo dia. A gente não toma banho todo dia? A gente não se alimenta todo dia? Nós precisamos tomar um banho de luz todo dia também. A gente lida com elementos tão adversos e tão diversos no nosso trabalho, né? Na sociedade. A gente troca tantas energias, a gente escuta tanta coisa, a gente recebe, a gente é bombardeado por tantos pensamentos e palavras o tempo todo, que a gente precisa fazer um processo de limpeza todo dia, não é? A gente precisa se limpar,
aquele silêncio, se desconectar, se desidentificar dos conteúdos psíquicos, né? É como se fosse aquele vidro que está todo sujo, a gente precisa limpar todo dia para que a luz atravesse aquele vidro, né? Se a gente deixa aquele vidro ir sujando, com esses conteúdos vários que a gente recebe, daqui a pouco não atravessa mais a luz. Daqui a pouco não passa, está tão opaco que não passa mais a luz. A gente precisa limpar todo dia com a nossa Vidrex lá, com a toalhinha lá, precisa limpar com a meditação, com a leitura, né? Até porque o espírito amigo, mas o meu espírito protetor não me ajuda. Ele não me ajuda, né? Estou pedindo, ele não me ajuda. Mas eu preciso também limpar, senão eu não consigo nem estabelecer conexão direito com o meu espírito protetor. Ele tenta falar lá para mim, olha, cuidado com tal coisa, mas eu nem escuto, porque é tanto conteúdo ali em torno de mim, né, do que eu cultivo, que me atrapalha. A Joana de Anjos fala que a gente vai amontoando substância. Tem a essência e tem a substância. A gente vai cultivando essa substância densa em torno da gente, e isso atrapalha a gente receber essas intuições positivas, né? Mas vamos devagarzinho, a gente vai melhorando, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem a gente continua aí com mais algumas reflexões, né? Eu vou pedir a todos para nós nos interiorizarmos um pouco, fecharmos os nossos olhos.